Olá, aqui é o pastor Lucas Martins. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Vamos orar, queridos. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesse dia, te agradecemos pelo privilégio de recebermos a preciosa palavra do Senhor. A Tua palavra encoraja, direciona, a Tua palavra liberta os cativos, a Tua palavra dá direcionamento, a Deus, de vida. E o que nós queremos hoje é ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Fala a cada coração e a cada vida, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, um dos principais temas que surgem no ministério de libertação é: um crente pode ficar endemoniado? Essa é uma das perguntas que mais eu ouço nas conferências, nos seminários, nas nossas salas de aula, quando tratamos sobre libertação. Um crente pode ficar endemoniado? E eu gostaria de hoje partilhar com você o que a palavra de Deus, o que a Bíblia fala acerca disso. Se um crente em Jesus pode ser vitimado por demônios. Eu gostaria de ler, em primeiro lugar, um texto, e nós vamos compartilhar alguns textos aqui da palavra de Deus, de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando quem possa devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Até que ponto vai a influência de Satanás na vida de um cristão? Se é que ele pode atingir a vida de um cristão. Quando eu falo cristão, eu estou me referindo àquela pessoa que nasceu de novo, aquela pessoa que teve uma experiência com Jesus, aquela pessoa que entregou de todo o seu coração a sua vida ao Senhor. Será que uma pessoa assim, que passou pelo processo de conversão, ela pode ficar perturbada por demônios, oprimida por demônios, ou até mesmo endemoniada, possuída por demônios? Nós precisamos compreender, primeiramente, as dimensões do homem. E quais são as implicações nessas dimensões? Até que ponto a ação do Espírito Santo, o poder de Deus, ele se manifesta na vida do ser. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo de número 5, versículo de número 23, dizendo assim: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegro. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. Amados, esses dois textos da Bíblia, eles são suficientes para afirmar que a natureza humana é tridimensional ou tricotômica, ou seja, nós somos um ser que possuímos três partes: o espírito, a alma e o corpo. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Ora, pastor, o que é o espírito? O espírito humano é aquela dimensão por intermédio do qual nós nos comunicamos com Deus. É o nosso relacionamento com Deus. É a nossa vida espiritual, onde se dá a nossa intimidade com Deus. A nossa alma é a conjunção de mente, de vontade, de intelecto e de emoções. Essas áreas, espírito e alma, elas não se dividem. Elas estão unidas, embora
sejam áreas diferentes, sejam dimensões diferentes, o espírito e a alma, mas são indivisíveis. Eles estão apegados. A única coisa que pode dividir a alma do espírito é a palavra de Deus para discernir. E a terceira parte que eu quero partilhar com você, do nosso ser, como seres tricotômicos, é justamente o corpo. O nosso tabernáculo terrestre, essa parte material que nós habitamos e que veio do pó e vai voltar para o pó, é a nossa casa, é a nossa morada, é o nosso tabernáculo terrestre que vai se desfazer quando a nossa alma e o nosso espírito forem para a eternidade com Deus ou longe de Deus, o nosso corpo vai voltar para a terra. Quando nós, seres humanos, compostos de um espírito, de alma e de um corpo, nascemos de novo, nós entregamos tanto o nosso espírito, quanto a nossa alma, quanto ao nosso corpo, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele passa a estabelecer o seu senhorio em todas as áreas da nossa vida, nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Primeiramente, o espírito, ele morreu lá no pecado de Adão. Todo ser humano, ele nasce inclinado para o pecado, ele está debaixo da condenação do pecado e espiritualmente ele está morto nos seus próprios pecados. E essa morte é no sentido do afastamento de Deus. Adão, ele morreu lá no jardim do Éden, quando ele pecou, ele teve um afastamento de Deus, o relacionamento de Deus com Deus morreu. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós fazemos uma aliança com Cristo Jesus, esse nosso espírito é vivificado. Se nós estávamos mortos espiritualmente, em Cristo nós passamos a ter vida. E em João capítulo 3, versículo 6, nós lemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo também afirma em Efésios capítulo 2, versículo de número 1, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então agora, nós passamos a ter comunhão com o Pai, através do Espírito Santo que em nós habita. Agora não estamos mais mortos espiritualmente. O fato de termos entregue a nossa vida a Cristo Jesus, isso nos trouxe vida espiritual, fomos ressuscitados espiritualmente e agora podemos desfrutar de um relacionamento com o nosso Criador, de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele é aperfeiçoado. Nós crescemos em relacionamento. O nosso relacionamento com Deus é como se fosse um relacionamento com uma outra pessoa. Nós passamos a ser conhecido e nós conhecemos o nosso amigo. Com Deus da mesma forma, nós começamos a ser conhecidos por Deus, porque nós nos expomos a Ele, e também nós o conhecemos por conta desse relacionamento, dessa aproximação, dessa vida que nós temos agora com Deus. Agora então, nós que estávamos mortos espiritualmente, agora nós passamos a ter vida, nós passamos a ter a mente de Cristo. O aperfeiçoamento ocorrido em nosso espírito aconteceu de forma imediata. Aquele dia que você entregou a tua vida para Jesus, aquela noite que você, talvez num culto, entregou a tua vida para Cristo, eu não sei como foi, ou se ainda não foi, você pode fazer isso. A partir do momento que o indivíduo toma a decisão em receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, confessá-lo com a sua boca e crendo com o seu coração, ele passa a ter vida espiritual. E então esse relacionamento é aperfeiçoado. Agora, com relação à nossa alma e o nosso corpo. Segundo a Bíblia, ambas as esferas estão num processo de
dominação e santificação. Paulo fala que o corpo e a alma e o espírito devem ser conservados santos. E nós sabemos que a santificação é um processo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele ainda continua escrevendo aos Efésios no capítulo 4, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E quanto ao corpo, Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. E ainda ele fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, o nosso corpo, ele passa a ser santificado pela obra de Jesus na nossa vida, mas mediante um esforço. O esmurrar que Paulo fala, o macetar o corpo, é justamente abrir mão dos prazeres do corpo. O nosso corpo, a nossa carne, ela está inclinada para o pecado. Mas agora, se o nosso espírito tem relacionamento com Deus e tem vida com Deus, o nosso corpo precisa ser esmurrado, porque quem nos domina não é mais a vontade da carne, mas quem nos domina é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então a nossa santificação é algo progressivo. A nossa alma, ela vai sendo aperfeiçoada à medida que nós recebemos a revelação de Cristo. As nossas emoções vão sendo tratadas. O nosso emocional vai sendo trabalhado. As nossas feridas vão sendo curadas. Áreas assoladas por Satanás, por traumas, por tantas coisas que aconteceram na nossa história. Agora esta alma vai sendo tratada. E à medida que nós vamos caminhando com Cristo Jesus, nós vamos melhorando, até chegarmos à medida e estatura de varão perfeito. Mas até quando pode ir a ação dos demônios na vida dessa pessoa que está viva espiritualmente, que está se santificando, que está caminhando com Deus? Até que ponto Satanás tem o poder de oprimir essa vida, de possuir essa vida, de perturbar esse indivíduo? Mas nós precisamos entender um pouco dessas dimensões nas implicações do novo nascimento. Porque como que o cristão, alguém pode pensar, pode estar sujeito à opressão espiritual? Se isso realmente acontece, até que nível isso pode acontecer? Nós vimos aqui que o nosso espírito já foi regenerado. O Espírito Santo recriou, recobrou o ânimo do nosso espírito, nos deu vida espiritual. Teologicamente falando, o diabo não poderia tocar naquilo que Deus deu vida. No entanto, nós precisamos compreender que essa regeneração, ela deve ser mantida pelo viver cristão, pela nossa vida. Uma pessoa perfeitamente pode entregar a vida a Cristo Jesus, pode confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, mas ela não permanecer na presença de Deus. Logo, agora ela passou a ter revelação de Deus, o Espírito Santo passou a habitar nela, mas ela se afasta da vida com Deus. Ela larga a fé, ela abandona a fé e ela volta às suas práticas antigas. Logo, o seu espírito agora passa a morrer novamente. O seu relacionamento com Deus passa a morrer. Porque se tem algo que faz o distanciamento entre nós e o nosso Deus, são os nossos pecados. O profeta Jeremias fala isso. Que assim como os céus estão distantes da terra, assim nos afasta de Deus os nossos pecados.
Se tem alguma coisa que Deus odeia, que Deus abomina, que impede a ação de Deus na vida de uma pessoa, é o pecado. E talvez você seja essa pessoa que quer ter um relacionamento com Deus, que quer ter uma vida com Deus, que quer mudar de vida, mas você ainda ama o pecado. É necessário, pela ação e pelo poder do Espírito Santo que habita em você, se você entregou a vida a Cristo Jesus, esmurrar o teu corpo, abrir mão. O posicionamento é fundamental para a libertação. Quando a gente fala de libertação, a gente fala de mudança de comportamento. E isso tem a nossa coparticipação, porque tem pessoas que esperam que essa mudança venha totalmente de Deus, que é o Senhor que transforma. E na verdade, Deus age no nosso ser. Deus trabalha no nosso querer, mas somos nós que tomamos a decisão e cooperamos com a ação de Deus, respondemos às expectativas do céu. E no que tange ao corpo e à alma, nós percebemos claramente que o fato de serem esferas que ainda estão num progressivo aperfeiçoamento por meio da ação do Espírito Santo, a alma e o corpo da pessoa ainda podem conter brechas, podem conter legalidades, imperfeições, de modo que os demônios tentarão impor controle, tentarão dominar a tua vida. Nas experiências constantes na área de libertação, eu percebo que essa ação de Satanás em muitas áreas da vida das pessoas se dá por conta de uma alma não tratada e de um corpo não moído, de um corpo não massacrado. A pessoa até tem fé, a pessoa até entregou a vida para Jesus e ela crê em Cristo Jesus de todo o seu coração, porém, ela ainda está com a alma ferida e está com o corpo tendencioso, viciado, dominado pelo pecado. Logo, vem a atuação de demônios. Porque bom seria se nós entregássemos a nossa vida para Cristo Jesus e a gente virasse anjo. E muitos pensam que acontece isso. Muitos dizem assim, mas agora fulano não é crente, ele não entregou a vida para Jesus, então ele não pode roubar, não pode mentir, não pode prostituir e tal. Parece que o camarada virou anjo. Na verdade, não é isso que acontece. A entrega da vida a Cristo Jesus é uma entrega significativa, importantíssima, porém, é a partir desse momento que a pessoa começa a ser transformada. É aí que começa o processo de libertação. A salvação é para o ímpio, mas a libertação é para o crente, para aquele que entregou a vida para Jesus. É por isso que nós não ministramos libertação em ímpios. É ineficaz, porque a libertação se dá através do conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Uma necessidade de nós conhecermos a verdade. A partir do momento que você conhece a verdade, aí começa o processo de libertação e não antes. Mas até que ponto você está perguntando, eu que entreguei a minha vida a Cristo Jesus, posso ter demônios, posso sofrer de opressão, posso ter ataques espirituais na minha vida? É necessário entender que a total transformação da alma e do corpo vai durar talvez a vida toda. E alguém pode dizer assim, nossa pastor, vai durar a vida toda. Então, se Satanás tem vantagem na minha vida, ele me perturba, ou ele me possui, ou ele me oprime, eu vou ter que viver a vida inteira debaixo desse jugo de Satanás, dessa opressão de Satanás? Não.
pode durar até uma vida toda. Porém, tudo vai depender do quebrantamento de coração. Eu conheço pessoas já há quase 15 anos pastoreando igreja local. Eu conheço pessoas que entregaram a vida para Jesus e em alguns meses essas pessoas assim tiveram uma ação poderosa do Espírito Santo na vida delas e elas corresponderam à ação poderosa do Espírito Santo e foram libertas, transformadas, limpas, aperfeiçoadas em poucos meses. Em contrapartida, eu conheço pessoas que tiveram a mesma ação poderosa do Espírito Santo na vida delas. E elas estão há 15, há 20, há 30 anos dentro da igreja, caminhando com Jesus, mas como se não fossem convertidos. E a pergunta é, será que o problema está em Deus ou está no indivíduo? Será que o Espírito Santo, ele selecionou algumas pessoas para serem transformados rapidamente e outros para viver? Não! A ação de Deus é a mesma na vida de todos, mas existe a resposta da parte do ser humano. A resposta à ação do Espírito Santo. E é necessário você entender que se você entregou a tua vida para Jesus, se você é do Senhor Jesus, agora você precisa ser aperfeiçoado na alma e no corpo. Ou seja, essa santificação que alcançou o teu espírito, ela precisa descer, penetrar para a tua alma, para os teus sentimentos, para as tuas emoções, para o teu psicológico. Porque uma das coisas que impedem crentes sinceros de crescerem na fé e de alcançarem lugares altos em Deus é a alma ferida, a alma traumatizada. Esses crentes se tornam crentes almáticos, crentes milindrados, crentes mimimi, os crentes cristais, que qualquer coisinha trinca, marca e nunca mais. Alma milindrada. Porque se a alma não for sarada, se a alma não for tratada, se uma alma ferida que está amargurada, com falta de perdão, com tantas situações terríveis, esta alma ferida vai ser um campo muito fértil para a atuação de Satanás. Essa alma ferida vai ser como um chamariz para demônios. E os demônios, eles se proliferam nas feridas da alma. E aí Satanás pode alcançar vantagem. Com relação ao corpo, você pode ter toda a fé do teu coração em Cristo Jesus. Mas se você continuar pecando no teu corpo, os demônios vão ter acesso a você. Se você continuar prostituindo, se você continuar tendo relacionamento com a tua namorada, com a tua noiva, com o teu noivo, com o teu namorado, se você continuar no adultério, se você continuar no alcoolismo, se você continuar nas drogas, se você continuar tendo os mesmos comportamentos promíscuos da luxúria, dos prazeres carnais, você está tendo uma atitude de não somente abrir uma brecha, um lugarzinho para Satanás entrar, e a brecha já é necessária, já é possível que ele entre, mas você está totalmente aberto, as tuas portas estão abertas, as tuas janelas estão abertas, a tua casa está totalmente aberta para a atuação de demônios. Então não basta ter uma fé em Deus e declarar apenas Cristo Jesus como Senhor e Salvador, apenas com os teus lábios. É necessário crer de todo o coração, e essa fé em Cristo Jesus agora precisa se tornar viva. É necessário um posicionamento. Ah, pastor, mas é muito difícil. Meu querido, difícil foi o que Jesus fez na cruz, em morrer pelos meus pecados e pelos teus pecados. Ah, pastor, mas eu já vivo há tantos anos amaziado, eu estou amigado, e está difícil da gente casar. Querido, se você quiser continuar no pecado, porque viver maritalmente com uma pessoa
sem estar em aliança, sem ter ido ao cartório, casar no papel, estabelecer um pacto, um compromisso de verdade, isso não é casamento. Você pode estar 30, 40, 50 anos vivendo com uma mesma pessoa e até sendo fiel a ela, mas você está num relacionamento de pecado. Você precisa regularizar essa situação, você precisa pedir perdão ao Senhor, porque você está oferecendo o teu corpo aos espíritos malignos, porque onde existe pecado, existe a perseguição espiritual. E um dos pecados do corpo é o sexo ilícito. O que é o sexo ilícito? Todo sexo fora da aliança de casamento. Relacionamento sexual entre namorado e namorada, noivo e noiva, mulher com mulher, homem com homem, é pecado. O relacionamento sexual santo, criado por Deus, é dentro da aliança de casamento. E como que se faz uma aliança de casamento? É um pacto. É um pacto diante da sociedade, é um pacto diante de Deus e é um pacto selado pela união carnal, pelo ato sexual. O ato sexual, ele só é santo dentro do relacionamento de casamento, debaixo da aliança de casamento. E talvez você seja essa pessoa que está tendo uma vida, tentando ter uma vida com Deus, mas você tem brechas. Você está tentando ter um relacionamento com Deus, mas espiritualmente você tem fé, mas você não consegue decolar nessa fé. Porque você ainda tem práticas de pecado. Veja que em Gênesis capítulo 3, quando a serpente ela incitou Eva que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva por sua vez ela comeu e incitou Adão para comer do fruto também, Deus havia determinado, olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Essa foi a palavra estabelecida por Deus. E a questão em si não era o fruto, mas sim a palavra de Deus. Ou seja, a expressão da vontade. Deus havia expressado a sua vontade em dizer, não pode comer, não deve comer. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Sabe que o pecado não foi em ter comido o fruto, mas sim em ter desobedecido a ordem de Deus. A desobediência atrai demônios. A desobediência quebra princípios. A desobediência traz maldição. Maldição é consequência da quebra das leis de Deus. Nós temos a história de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E após ele ter entristecido o Espírito do Senhor, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se retirou de Saul, mas um demônio, um espírito maligno passou a atormentá-lo. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. E algumas vezes este espírito mau, ele passou a possuir Saul. É mais um exemplo da legalidade dada. Veja só, lá no Éden, Adão e Eva perderam o relacionamento com Deus por conta do pecado. Saul agora, por um afastamento de Deus, o grande rei de Israel, o primeiro rei de Israel, um homem cheio de sabedoria, que tinha sido ungido para ser rei sobre aquela nação, ele se afastou de Deus, e agora um homem que era para ser segundo o coração de Deus, ele passa a ficar cheio de demônios. Você lembra da história de Jó? Jó, eu acredito que foi a pessoa que mais sofreu na história bíblica. De todos os personagens bíblicos, Jó foi a pessoa que mais sofreu. Ele padeceu de uma opressão espiritual por permissão do Senhor. Jó, ele foi abordado especificamente por Satanás.
Embora ele não tenha dado nenhuma legalidade, ele não tenha dado nenhuma oportunidade para Satanás agir. A Bíblia fala que Jó ele era homem íntegro, e temente a Deus, se desviava do mal. Mas Deus, nesse caso de Jó, ele permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó, na família de Jó, nos bens de Jó, ou seja, praticamente tudo quanto ele possuía. Ele ficou sem nada. Ele ficou sem saúde, ele ficou sem filhos, ele ficou sem bens, ele ficou pobre, ele ficou leproso, tomado de uma doença, jogado à cinza, mas ele não blasfemou. Ele não se voltou contra Deus. Porém, foi Deus que permitiu que ele passasse. Foi uma permissão da parte do Senhor. E há outras passagens no Antigo Testamento onde nós percebemos as alusões às perturbações espirituais. Quando nós olhamos alguns salmos, o salmista, ele pede que o Senhor lance luz às suas trevas. Em outra ocasião, o salmista, ele pede no Salmo 142, versículo 7, que Deus tirasse ele das prisões espirituais, dos calabouços espirituais. Para que Deus desse graça para ele conquistar a libertação. E em último lugar, eu quero também falar da passagem de Zacarias capítulo 3, onde nós vamos ver Satanás opor-se ao sumo sacerdote Josué. A oposição espiritual é real na vida dos servos de Deus. E no Novo Testamento nós temos inúmeros exemplos, inúmeras passagens, parábolas, textos bíblicos que falam sobre isso. Olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 11, versículo 34 e 35. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. E sabe que existe algo mais preocupante? Lá em Judas capítulo 6 nós lemos a respeito de demônios que estão confinados em regiões de trevas. E a Bíblia sempre associa as trevas com o abrigo de demônios. É por isso que o cristão, ele precisa caminhar à luz da confissão. Porque quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós não abrimos a nossa alma, quando nós não expomos a caixa preta, automaticamente ali é um lugar de trevas. Aqueles lugares que nós trancamos as 7 chaves, escondemos as 7 chaves, não abrimos, não confessamos nem para Deus e nem para ninguém, ali são áreas preferidas para a proliferação de demônios, porque a atuação dos demônios estão nas trevas. Será que também que se abrigamos trevas em nossos corações, automaticamente não estaríamos abrindo brechas, oportunidades para demônios habitarem em nós? Logicamente que sim. Então, se você, meu querido, entregou a tua vida para Jesus, você que tem vida espiritual em você, ainda não passou por um processo de confissão de pecados, isso precisa ser feito. 1 João capítulo 1, versículo 9, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. É necessário que nós venhamos confessar os nossos pecados. Ora, se você se converteu com 20 anos, você tem 20 anos de pecados. Se você se converteu com 30 anos, você tem 30 anos de história em que você pecou. 40 anos de história que você pecou. Eu não sei em que momento da tua vida você se converteu, mas o fato é que quando nós não temos Jesus, nós vivemos na prática do pecado. Agora, com Cristo Jesus, nós precisamos confessar esses pecados. E se esses pecados não são confessados, eles ficam em lugares de trevas. E automaticamente essas trevas são áreas de proliferação de demônios. O apóstolo Paulo, ele compartilha dessa mesma ideia em Efésios. E ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Ora, Paulo está escrevendo para a igreja.
Por que Paulo daria essa orientação se Satanás não tivesse a condição de perturbar um cristão? Não deis lugar ao diabo. A palavra lugar, no grego, significa topos, que quer dizer posição, local, região, quarto, chance. Ou seja, não dê um quarto para Satanás. Não dê uma região da tua vida para o diabo. Não dê chance para o diabo. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Será que quando o crente peca, ele não estaria cedendo áreas da sua vida para que demônios se alojem nele? Até que ponto iria essa profundidade de alojamento de Satanás na vida de uma pessoa? Pedro, o apóstolo, ele parece ser mais dramático quando ele escreve aos cristãos, os cristãos que estavam dispersos no mundo da época, e ele diz o seguinte, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Resistir-lhe firmes na fé. A advertência aos crentes é que fiquem de sobreaviso e atentos, porque o diabo lhes estaria procurando para devorar. Mais uma vez, se a infiltração, o ataque, o enfrentamento espiritual entre o crente e os demônios não fossem reais, por que o apóstolo Pedro também teria escrito isso para a igreja? E veja que o verbo aqui usado no grego, a língua original que foi escrita no Novo Testamento, o verbo devorar, que é o catapino, ele também quer dizer tragar, ser afogado e engolido. Olha a fúria de Satanás contra os filhos de Deus. Ele quer tragar, ele quer engolir, ele quer afogar. E essa expressão aparece também na passagem onde Jesus exorta os fariseus. Lembra aquela passagem de Mateus 23, 24, que ele diz assim, guias cegos, que quais o mosquito engolis um camelo, engolis catapino. O mesmo verbo que ali Pedro usa, catapino, engolir. Paulo também, escrevendo aos Coríntios, ele diz, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. 1 Coríntios 10, 20. Paulo está falando sobre a idolatria, Paulo está falando sobre o culto aos demônios, Paulo está falando sobre a contaminação espiritual, que os crentes não devem fazer associação com os demônios. Por quê? Se fizerem associação com os demônios alcançarão vantagem sobre os crentes. Alguém então que desobedece à ordem da palavra de Deus, estaria se associando o culto aos ídolos. Uma das coisas que nós temos ensinado e pregado já há muitos anos são as festas que aparentemente são culturais, mas são festas de idolatria. Na nossa nação, por exemplo, as festas juninas e as festas julinas. São festas aos demônios, são festas aos santos, são festas às entidades que agem por detrás desses santos. Isso é contaminação espiritual. Uma pessoa, ainda que sem nenhuma intenção, vá numa festa dessa, ou de repente numa festa de padroeira, e vai lá, comer na barraquinha, come os doces, come o cachorro quente, come os lanches, aquelas comidas lá, estão oferecidas aos ídolos, estão sacrificadas aos demônios. Ah, pastor, mas eu conheço meu amigo, ele nem é dessas coisas, ele só abriu como comércio. Gente, toda pessoa que está lá e coloca uma barraquinha, coloca um negócio para vender aquilo, parte do lucro vai para sustento daquele ídolo. Automaticamente, esse comerciante está associado, e aquele que participa disso está contaminado espiritualmente. Paulo está falando, não vos associeis com esses demônios. E em 2 Coríntios ele escreve sobre a necessidade de perdoar
o irmão. Ele diz, primeiro em 1 Coríntios, ele diz assim, entrega o corpo de um jovem a Satanás. Entrega a Satanás para que a alma fosse salva no último dia. Pode ler lá, 1 Coríntios 5:5. Entrega a alma dele para Satanás, para que no último dia ele seja salvo. E agora, em 2 Coríntios, ele diz que, olha, sabe aquele jovem lá que eu entreguei a Satanás para que ele fosse salvo no último dia? Ele precisa ser perdoado. Ele não pode cair no laço do diabo. Ou seja, a pessoa que entregue a Satanás, muitas vezes ela precisa ter uma experiência com o mal, para ver o quanto Deus é bom. Eu trabalhei na libertação de uma pessoa que foi consagrada para ser bruxa. E ela passou 7 dias mergulhada numa banheira com sangue de animais. Todos os dias vinha alguém e decepava a cabeça de uma galinha, o pescoço de uma galinha, e derramava sangue sobre a cabeça dela, e ali invocava os demônios. E essa mulher, ela serviu há muitos anos a Satanás, ela entregou a vida para Jesus, e nós fizemos um processo de libertação com ela, e ela dizia assim, pastor, olhe, quando eu servia aos demônios, eu achava que estava fazendo uma coisa boa. Os demônios me pediam charutos importados do Chile, bebidas importadas da Argentina. Eu fazia empréstimo para importar esses produtos, para oferecer a essas entidades. Mas somente depois que eu tive uma experiência real com Jesus Cristo, é que eu percebi o quanto Deus é bom. E daí, conhecendo a história dessa mulher, ela foi criada numa igreja cristã. Na sua juventude, ela se desviou e foi para o ocultismo. Ou seja, essa pessoa foi entregue para Satanás. Ela foi escrava do diabo. Deus permitiu que ela fosse lá para depois reconhecer o quanto Deus era bom. Então, existe essa necessidade de entender que essa associação com as trevas, essa aproximação com as trevas, automaticamente ela se remete a um afastamento de Deus. Porque o problema nunca está na presença dos demônios, mas o problema está na ausência de Deus. Quando a gente pega uma situação de libertação e conversa com uma pessoa e vê aquela pessoa carregada de demônios, dá uma compaixão, porque a gente percebe que naquela história faltou Deus, naquela vida faltou o Espírito Santo, naquela pessoa faltou Jesus. E ela se enredou tanto pelas astutas ciladas de Satanás, se aprisionou tanto, que agora ela ficou cativa. No Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, nós temos muitos relatos. E eu gostaria de falar alguns. De pessoas que experimentaram da graça de Deus, e talvez até da salvação, mas passaram por opressões espirituais. É o caso de Pedro. Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, a Bíblia nos fala que ele queria impedir Jesus de cumprir a sua missão, de ir para a cruz. Ele não queria que Jesus fosse para a cruz, morresse e padecesse. Jesus vira para ele e diz: arreda-te daqui, Satanás, para trás de mim, Satanás. Pedro, ele tinha recebido uma influência tão grande naquele momento do diabo na sua vida, a ponto da sua boca ser usada para tirar o foco de Jesus, porque se Jesus não cumprisse a missão, a humanidade não seria salva. E então Jesus, nesse episódio, ele repreende Satanás na vida de Pedro, mas também esse episódio nos ensina que o diabo, ele pode engendrar pensamentos e sentimentos no coração de até seguidores de Jesus, de discípulos de Jesus. O nosso adversário espiritual, ele procura impor a sua vontade, os seus pensamentos, os seus sentimentos em nós.
E por isso nós não podemos dar oportunidade para ele. Um outro caso do Novo Testamento é Ananias e Safira, lá em Atos 5. Era costume na igreja cristã primitiva que os cristãos vendessem os seus bens, as suas propriedades, e viessem e trouxessem aos pés dos apóstolos as ofertas. E tudo era um contexto de um culto ao Senhor e de uma entrega de vida ao Senhor. E esse casal, Ananias e Safira, que fazia parte daquela comunidade cristã, eles estavam com o coração aparentemente cheios de generosidade. Eles estavam com o coração tão voltados para as coisas de Deus que eles venderam o que eles tinham. E eles propuseram no seu coração a colocarem tudo aquilo que eles tinham recebido em troca daquele terreno aos pés dos apóstolos. Porém, Satanás encheu o coração deles. E eles mentiram. Eles diziam que tinham vendido a propriedade por X, mas na verdade eles tinham vendido por Y. E trouxeram menos do valor que eles tinham vendido, menor parte do valor. E daí o texto fala: porque encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo. Por que vocês conservaram parte do valor? E o que aconteceu? Aquele casal morreu fulminado, porque eles haviam enganado, não os apóstolos, mas eles haviam enganado o Espírito Santo. Queridos, nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso afastamento com Deus. Nos últimos anos, agora, 2019, 2020, a partir de 2018, começou uma onda de suicídio no meio cristão, inclusive de muitos pastores. Nós temos ouvido sobre suicídio, algo que parece que não era tão comum antigamente. Sempre agora a gente está ouvindo acerca do suicídio. Talvez não tenha nada mais horrível na face da terra do que ver um filho de Deus, do que ver um cristão tirando a sua própria vida. Realmente o que Judas fez não deveria ser tão incomum nos dias dele, mas está sendo comum também nos nossos dias. Judas, ele tirou a sua própria vida porque deixou Satanás encher o seu coração. Então cuida do seu coração, cuida da sua alma, cuida do seu relacionamento com Deus. O diabo, ele está à espreita. Judas, ele pregou o evangelho com Jesus, ele curou enfermos com Jesus, ele viu maravilhas que o Senhor Jesus operou, mas ele se tornou cativo do diabo. Quantas vezes nós temos percebido que crentes que eram tão abençoados, pessoas que eram tão dedicadas na obra de Deus, pessoas tão devotas ao Senhor, tão sinceras, foram se afastando, começaram a dar brechas, a dar legalidades, a dizer, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. E começaram a se afastar, se afastar, se afastar. Queridos, a vida com Deus é muito séria, a vida cristã é muito séria. Nós só temos uma vida para decidir se a gente vai para o céu ou vai para o inferno. É necessário um posicionamento firme. O cristão não pode negociar com as trevas. Nós precisamos entender que tem coisas que são pecado na Bíblia. O mundo mudou. A cultura está sendo afetada pelo pecado, mas nós não mudamos, a palavra de Deus não muda. A nossa postura cristã não pode mudar. A nossa luta continua sendo contra as trevas, a nossa luta continua sendo contra os principados, as potestades. E é interessante que o significado dessa palavra luta, pale, do grego, ela vem justamente designar uma luta de corpo a corpo. Essa batalha é espiritual, mas é como se o nosso enfrentamento fosse físico. Eu não sei se você já teve a sensação ou a experiência de passar por uma batalha espiritual. Parece que o ambiente fica pesado. A atmosfera do lugar fica espessa, fica grossa. O peso espiritual vem. Isso acontece muitas vezes
na vida de cristãos, isso acontece na casa de cristãos, onde se conserva pecado. Na casa do cristão não pode ter mentira. Na casa do cristão não se deve ter bebida alcoólica. Na casa do cristão não deve ter práticas de feitiçaria, práticas estranhas. Por quê? Porque isso atrai demônios. E daí a batalha espiritual se trava. E pastor, então você realmente acredita que crente pode ficar endemoniado? Esse é um dos maiores questionamentos. Mas na verdade, crente pode ficar endemoniado. Ele pode ficar opresso, que é um nível de perturbação, mas ele pode, inclusive, ser tomado por demônios. Um crente, ele pode ser invadido por demônios. Há possibilidade sim. Como eu já disse, o domínio satânico, ele é progressivo. Assim como a ação de Deus na nossa vida, ela é progressiva, e à medida que nós vamos correspondendo à ação do Espírito Santo, a gente vai sendo aperfeiçoado. A ação dos demônios também é progressiva. Quanto mais nós damos lugar ao diabo, mais ele vai entrando, mais ele vai penetrando, mais ele vai cauterizando a mente, formando fortalezas na mente e possuindo a alma do indivíduo. Então o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa andar na luz da confissão. Você precisa ter a tua vida no altar de Deus. Como que se liberta um cristão? Numa vida de santidade. O diabo não resiste à santidade. O diabo não resiste um crente que tem um relacionamento estreito com Deus, uma vida com Deus. O diabo não consegue permanecer e prevalecer na vida de um crente consagrado, de um crente que realmente está com a sua vida entregue, piedosa diante do altar. É necessário um rompimento com as trevas. E talvez você está do jeito que está, porque você está flertando com o pecado. Continua dormindo com o teu namorado, continua dormindo com a tua noiva, continua bebendo, continua se prostituindo. Jesus entrou na tua vida, mas você acha que você pode ter Jesus e pode ter as práticas pecaminosas. Você acha que pode ter Jesus, mas pode ter o sexo ilícito. Você acha que pode ter Jesus, mas pode ter a tua cervejinha, pode de vez em quando dar um trago lá na maconha, pode de vez em quando dar uma pulada de cerca e ter um relacionamento extraconjugal. Não dá. Ou você quer Jesus ou você quer o pecado. Há necessário um posicionamento, e se você se posicionar, o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Existe uma expectativa do céu acerca da tua vida. Existe um plano divino para que você seja uma bênção, para que a tua família seja uma bênção, para que a tua casa seja uma bênção, mas você precisa corresponder a essa expectativa, e você vai ser poderosamente abençoado. No nome precioso de Jesus. Se você quer, diga eu quero, e faça essa oração comigo. Coloca a mão à altura do teu coração agora. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu quero me posicionar diante do Senhor. Eu ouvi a tua palavra. Senhor, se existe em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Senhor, ilumina as minhas trevas. Eu quero viver a luz da confissão. Eu renego Satanás e seus demônios. Eu renego Satanás e seus demônios na minha alma, no meu espírito, no meu corpo. Toda a opressão do inferno eu mando embora no nome de Jesus. E eu quero viver, Senhor, em santidade. Eu confesso agora os meus pecados. Diga o nome dos pecados agora. Você sabe quais pecados você tem cometido. Você sabe aquilo que você tem feito. Você sabe o quanto você tem desagradado a Deus. Você sabe aquilo que você tem feito e Deus tem reprovado. O Senhor, Ele te ama e Ele quer te libertar. Mas confessa agora, confessa agora. Ó Senhor, eu oro por todas essas pessoas que estão confessando agora os seus pecados. E agora Espírito Santo vem e age. O sangue de Jesus vem e limpa. Espírito Santo vem e levanta esse homem, essa mulher, esse filho amado, essa filha amada, para que eles sejam mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém e amém.